vez dos outros falar. Mas deixa eles comigo. Deixa eles comigo, Lore. Sério. Deixa eles comigo. Bom, vai ser rápido. Nossa flecha 6, fala sobre tempo e amor, né? A gente manteve a mesma estrutura dessa que a gente apresentou na semana passada. E aí a gente tem uma atividade onde faz com que os alunos tenham com o tempo e com o meio ambiente, com o meio ambiente geral, né? Façam essa ligação entre o tempo atual, o meio ambiente e o futuro. Pensando assim. Nossos objetivos são com que a gente faça uma reflexão sobre o futuro, né? E uma colaboração e regeneração, fazendo um entendimento de como acontece uma colaboração e uma regeneração dos fluxos que acontecem na natureza. A gente trouxe um conceito que se chama, eu até pesquisei aqui para falar melhor, sintropia, que é muito usado na agricultura, né, esse conceito. E ele mostra como que as relações na natureza, elas têm uma organização integrada. Aí a gente vai tentar trabalhar isso. Oi? É a novela da pesquisa dela. A Lorena falou, estava contextualizando no início da fala dela, eu achei um pouco semelhante ao que a gente está tentando fazer, né? Essa questão da simbiose, que ela trabalhou. E aí a gente, como objetivo, tem fazer com que tenha essa reflexão no futuro, a colaboração e a regeneração das ideias de sintropia com os fluxos da natureza, criar uma conexão afetiva, também importante entre os alunos, com essa perspectiva de futuro meio com o meio ambiente. Acho que falta muito na gente, no geral, essa relação afetiva mesmo. Com as nossas decisões atuais, né? Tem uma parte no caderno que até fala sobre essa responsabilidade pessoal que a gente não tem, né? No geral, no meio ambiente. Pode pensar até nos casos, né? Que a gente fala, se eu deixar de fazer isso, mas só eu deixar de fazer isso, não vai mudar nada. Então, a gente quer que as crianças, no geral, pensem diferente, de forma diferente, que o nosso impacto hoje teria um impacto no futuro. Né? Aí a gente falou de materiais, e a atividade vai começar com leituras de textos que a gente escreveu desse caderno, né? Para que eles ajudem a entender que o tempo e a natureza influenciam, funcionam num fluxo contínuo, tempo e natureza, onde o amor, fala na flecha, né? O amor é tratado como uma forma de regeneração, que conecta os seres vivos e o ambiente. Aí a gente pensou em fazer essa introdução para que tenha essa conexão dos fluxos biológicos, de como acontece a relação com a natureza e essa regeneração. Depois a gente vai pedir para que os alunos criem uma carta, porque a gente acha que uma carta, assim como a senhora trabalhou com a gente, bastante, ela ajuda a criar essa relação de afeto, né? Afetivo, e a gente colocar nossos sentimentos ali. A gente tinha pensado, primeiramente, em fazer com que os alunos criassem uma carta para alguém que eles gostam, que eles tenham um sentimento atual. Mas a gente, como pensou nessa ideia mais de futuro, a gente pensou com que eles criassem uma carta para alguém que ainda vai estar presente aqui um dia e vai usar dos benefícios desse coletivo atual. Então, pensando na carta para o futuro, então, uma pessoa que um dia vai ver aquela carta e vai ter acesso àquela flor. Né? A gente discutiu também uma questão que como que a gente trabalharia com essa atividade. Né? Claro que tem que ser de uma forma mais a curto prazo, com os alunos numa aula, mas eu não sei se funciona assim hoje em dia, mas na minha época, quando eu estudava, eu lembro que os meus professores do fundamental estavam comigo o fundamental todo. E até durante o ensino médio, os professores estavam comigo o tempo todo. Então, se isso acontecer, se tiver possibilidade disso acontecer ainda, seria legal que, por exemplo, se eu começar a atividade no sexto ano, eu não tiver aquela turma ainda, eu pego lá no final do Dependendo ano, da escola, você pode até negociar isso, mas não é comum. Essa atividade seja trabalhada novamente lá para entender as funções. Então, entender se eles têm essa sensibilidade, se eles fazem. No caso, se o professor disse que é possível, falou. Então, vamos ter essa carta, e aí a gente vai dar vasos para os alunos
plantas, suas cápsulas, suas sementes, né? E esses vasos vão ser pintados por eles também. A gente pensou em elementos naturais ali, mas depois a gente vai abrir um espaço para que eles pintem elementos naturais, não, pessoais deles, para que ainda mais tenha esse afeto, esse plantio deles. Né? Aí depois do pintamento do vaso, vão plantar a semente, normal, a gente vai dar técnica para eles com a semente. A gente ainda não definiu muito bem a tipo de semente, a gente pensou nisso, né? A gente vai pesquisaria uma semente. Que árvores tenham significado. Significado, né? E talvez mais fácil de crescimentos mais rápidos. Aí quem vai ajudar a gente? Nossos amigos da Lica, né? Que vão. Crescimentos, porque se for dependendo do meio da espécie, que cresce tantos centímetros por períodos, meses, meses, não sei. Dá até para no próprio final do ano, né? Sim. A gente trabalha muito com feijão, né? Quando a gente está na escola, tem crescimento ali. Depois ele apodrece ali no. Depois ele apodrece no cantinho da sala, no algodão. Em 15 dias ele já está tipo assim. Grande, né? Foi o primeiro período assim online, eu plantei feijão e milho, que eu podia ver. Milho também nasce rapidinho. Eu planto para os meus gatos. E aí a gente vai pensar em uma espécie que tenha esse crescimento, deixar assim árvores mesmo que tem uma duração maior. Mas que cresçam em algum nível para que no final do ano a gente consiga trabalhar também, relembrar essa atividade com eles. E aí no final da plantar a semente, a gente pensou numa roda de conversa para entender o que tudo isso representa para eles, né, os alunos. E aí a gente faz as perguntas como que essa semente representa para ele, como o ato de plantar se conecta com os conceitos de regeneração e sintonia, né? Essa organização e integração, e qual a responsabilidade que a gente tem diante do futuro do planeta, né? Qual é essa responsabilidade que a gente tem e como as nossas ações geram uma consequência futura. E aí foi isso. A gente pensou em umas pós-atividades aqui, mas... Tá lá registrado, né? Tá. Muito lindo. O amor é subversivo. E a gente é completamente subversivo trabalhar o amor dentro de uma aula de ciências. Quem fala de amor, né? Na aula de ciências. Semana retrasada, né? Vocês tinham falado sobre algo sobre cápsula do tempo, que eu tinha adorado essa ideia de elas montarem uma cápsula do tempo para gerações futuras. Aí essa ideia de trabalhar no sexto ano, eles abrirem, sei lá, no novo ano, seria bem interessante. Sim. Uma carta desde o sexto, Talvez eu fiquei pensando numa carta para eles mesmos. Né? Daí enterrar, tem aquela coisa do enterra e depois, né? Super legal, ia ficar super Sim. Muito bacana. E é muito subversivo trabalhar o amor, né? O amor como um regenerador, o amor como um conector. Né? Porque assim, se você pensar nas relações, vamos chamar de naturais, né? São as relações que acontecem no mundo, fora do mundo humano. São relações amorosas. Até a predação. Né? Porque eu lembro que Mauro Guimarães, meu grande amigo de educação ambiental, ele foi professor lá do IEM, ele falava assim, a gente está vendo aqueles vídeos de National Geographic que tem o felino correndo, ele pega a lebre, aí todo mundo fala, tadinha da lebre. Mas ninguém fala tadinho do felino se ele tiver que comer, né? Então a relação de predação também é uma relação amorosa, né? Em que um ser, claro, não é oi, vem aqui e me preda, não é isso, mas é uma relação em que um ser, né, doa o seu corpo, né, a sua energia para que o outro ser mantenha a vida, né? É uma relação amorosa, muito bacana. Tem o respeito também. O respeito, você vai predar aquilo que você vai usar, diferente da gente, né? Nós subvertemos de Eles forma... não eram bater esse bicho aqui, alejar eles. Não. Só os leões com as hienas que já Sim. foi comprovado que eles têm uma É. Mas fora isso, não...
Sim. Não tem muito isso na natureza. É uma utilização amorosa daquele outro ser. Bacana, Lu.